Olá, meu nome é Francisco Mosman, sou advogado, especialista em Direito Médico da Saúde. Hoje eu estou gravando esse vídeo para comentar sobre uma notícia que está repercutindo. Na verdade, tiveram várias notícias sobre o mesmo tema. Estou pegando essa matéria do Metrópolis como representativa delas, também porque tem um erro específico na manchete, mas assim, é para comentar sobre o tema em si e não sobre a matéria especificamente, né? A matéria traz que erros médicos crescem mais de 500% em um ano, aponta o levantamento, né? E que o número alarmante de erros médicos preocuparia pela queda na qualidade dos serviços, né, prestados no país. Então, assim, avaliando a matéria, a primeira coisa que a gente já verifica, né, em relação à manchete é que se trata de uma alegação, né, de um registro, um suposto registro de 506% nos processos de erro médico em 2024, né, com 74.358 ações judiciais. Então aqui a gente já vê o primeiro problema, né? A manchete ela traz um aumento de erros médicos, mas é evidente que o aumento de processos por erro médico não tem uma equivalência, né, com a questão do erro médico em si. É evidente que podem existir processos em que a parte entende que teve um erro médico e no final entende-se que na verdade não houve, né? Então esse é o primeiro ponto, né? A manchete certamente deveria indicar processos de erro médico crescem mais de 500%, mas esse é só o primeiro problema dessa análise, né? O segundo problema é que assim, não tem fonte exata do dado, né? Então a gente verifica aqui de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, com o CNJ, mas não tem link, né? Esse link aqui é para outra matéria do Metrópolis sobre erro médico, então a gente não tem, e tem essa questão que o crescimento revelaria uma preocupação crescente com a qualidade dos cuidados médicos. Mas não existe exatamente um especialista ou uma análise mais aprofundada acerca disso também para fazer essa análise. Então é trazido isso, né? Teve um aumento de 500% de erro médico, né? Ou de processo por erro médico, que significa aumento de erros médicos, e portanto estamos tendo uma medicina precarizada, com cuidados mais precários e tudo mais. Essa é a notícia. Certo? Aqui eu trouxe o possível, né, provável local de onde foi retirado, né, que são as estatísticas do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, e aqui eu já fiz a pré-seleção do que ali na matéria deixa entender que foi a forma como foi coletados os dados, né? Então ali indenizações por dano moral de serviço de saúde, indenizações por dano material antes, e aqui por dano moral, também relacionados a serviços de saúde. Depois a gente vai discutir sobre a nomenclatura das categorias, mas basicamente essas categorias que parecem ter sido utilizadas. Então assim, a gente desce aqui e verifica a quantidade de casos novos. Me parece que já houve uma redução, e deve ter sido alguma espécie de consolidação no número, mas de toda forma a gente percebe que realmente teve um aumento grosseiro, né, entre 2023, está aqui em laranja, e 2024, né, aqui em relação a danos materiais, aqui em relação aos danos morais. O primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui é que esses não são dados consolidados. O que são esses dados? Né? São dados do sistema. Então o sistema tem lá a categoria serviços de saúde para dano material e dano moral, e cada vez que o advogado coloca a ação inicial para essa categoria e ela não é alterada pelo Poder Judiciário, ela fica assim. Então, assim, não necessariamente é representativa da verdade, né? São categorias que foram colocadas lá no sistema. Então, esse é o primeiro ponto. Não são dados consolidados. O CNJ faz um trabalho interessante de consolidação de dados para divulgação, e faz uma divulgação específica sobre a judicialização da saúde, mas esses dados de 2024 ainda não foram divulgados. Então esse é um primeiro ponto, assim, se trata de dados brutos do sistema e não dados consolidados após um filtro para verificar a pertinência deles, né? Então esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que é muito importante nesse caso, porque já faz uma diferenciação bem grande do que a gente está realmente tratando aqui, se trata nesse caso aqui da incidência de novos casos por grau. Isso aqui é bem importante, porque o que acontece? A gente coloca aqui, danos materiais em serviços de saúde, né? E temos a incidência de novos casos por grau. O que a gente verifica? Dos 41 mil e alguma coisa que tem ali,
só 22 mil são em primeiro grau e tem 7 mil que são em juizados especiais. Tem mais de 9 mil que são em segundo grau e aqui mais de 1.000 em tribunais superiores e mais de 1.000 em turma recursal. Por que isso é importante, né, para esse caso? Porque casos de erro médico, eles não são originados em segundo grau ou em turmas recursais, né? Eles são originados em primeiro grau em juizados especiais. Então, para a gente verificar quantos novos casos, a gente tem que olhar para esses dados aqui de primeiro grau e juizado especial. Só nessa análise, a gente já percebe uma diminuição muito grande, né? A gente teria aqui 29 mil em contraposição aos 41 mil que tem aqui. A mesma coisa vai acontecer para os danos morais, também vão ter uma parte bem grande relativa a... Eu vou até trocar aqui minha posição para que fique mais claro, mas aqui também, 16 mil processos, 8 mil processos estão em primeiro grau, 3 mil juizados especiais, então aqui a soma dá um pouco mais de 11 mil, em vez dos 16 mil processos que são relatados ali quando a gente verifica o dado bruto. Então, assim, muito provavelmente eles pegaram esse dado aqui. No entanto, esse dado já não relaciona com a quantidade de processos novos. Então, assim, não tem 76 mil processos novos, né? Quando muito, a gente teria que fazer a soma desses números aqui e certamente daria um número bem menor. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ali o número já está errado. No entanto, mesmo com essas avaliações, a gente vê que tem um crescimento desproporcional e não se verifica nenhuma existência de um elemento que possa justificar essa excepcionalidade, né? Então, em pesquisa, o que me chamou a atenção? A categoria de serviços de saúde. E essa categoria, ela passou por uma mudança. O que acontece? Vou pegar aqui uma matéria do CFM, que o CNJ ele alterou, na verdade, a categoria que se chamava erro médico, trocando para serviços de saúde. Então, aqui tem até as numerações, né? E duas delas são aquelas duas utilizadas ali que a gente está utilizando. Então, o que acontece? Aqui antes existia erro médico em vez de serviços de saúde. Isso, quando o advogado vai protocolar, ele escolhe uma dessas categorias. E depois o Poder Judiciário também faz uma regulação, né, escolhendo categorias, na verdade, tecnicamente são chamadas de assuntos, para cada ação. O que acontece? Com a nomenclatura serviços de saúde, eventualmente um processo que era de um dentista, de que era de um fisioterapeuta, não entrava nessa categoria porque o advogado via erro médico, não entendia como característico e não selecionava, acabava selecionando qualquer outro tipo de assunto relacionado, né? Então, essa é uma possível causa, em que pese a gente não consiga fazer uma comprovação disso, mas é uma possível causa desse aumento que é desproporcional, né? Então, assim, houve uma alteração da categoria, a categoria ficou mais genérica, né? E que, por isso, também poderia ter tido esse aumento vertiginoso, mas lembrando, não tem como ser os tais dos 500%, necessariamente muito menor esse número, e mesmo esse aumento grosseiro pode ser explicado por essa alteração na nomenclatura do código. O código permaneceu o mesmo, mas a nomenclatura mudou. Então, assim, em resumo, tá? A matéria ela tem um erro na manchete, né? Ela tem um erro em coletar dados que não são consolidados, sem que isso seja explicado, além de não trazer a fonte. O número aqui que ela tem é uma interpretação não correta, né? Porque inclui processos que estão em grau recursal, que ingressaram ao grau recursal, então não são mais de 74 mil novas ações judiciais e, portanto, a gente não consegue fazer essa relação com uma preocupação com a qualidade dos cuidados médicos, tá? Esse é o primeiro ponto. No entanto, é evidente que tem um aumento da judicialização, esse aumento da judicialização em grande parte ele é explicado pelo próprio aumento da judicialização na sociedade em si, né? Então a gente vê um aumento na ação como alternativa para a resolução de conflito, né? Isso realmente existe. Também, quanto mais a gente vive em uma sociedade em massa, também tem uma diminuição daquela relação médico-paciente mais próxima, né? E vai acabando ficando mais complexa essa relação e gerando mais
problemas a ponto de gerar mais ações. Então, claro que é um problema, claro que a judicialização da saúde tem cada vez aumentado, mas esse número de 500% ele é completamente irreal, e esses pontos que eu falei, eles podem todos ser verificados, e é importante que a mídia veja isso, para que dê um dado mais correspondente com a realidade. Quando a gente tiver os dados mais correspondentes com a realidade, a gente consegue fazer análises melhores, né? Então esse é um ponto. É claro que assim, os dados eles nunca vão ser suficientes, porque o advogado pode colocar erro médico para qualquer questão, agora dando material de serviço da saúde. Então a gente vai precisar de outros elementos para saber se a qualidade do serviço médico está aumentando, se estão tendo mais erros médicos, se a segurança do paciente está sendo observada mais ou menos. Mas, no entanto, é necessário que a gente, no mínimo, qualifique esse debate, e isso passa também por ter uma análise mais interessante dos dados. Eu gostaria de agradecer pela atenção, para quem ficou até aqui. Vou tentar fazer mais vídeos nesse sentido. Se quiser se inscrever no canal, eu agradeço bastante e muito obrigado.